Olá, meu querido alfartano. Tudo firme aí? Tá firme mesmo ou você tá só de enrolação? Ó, se você não encarar com seriedade essa caminhada, você vai caminhar e vai morrer na praia. Tem que ter seriedade, tem que ter respeito pela sua vida, para você conseguir logo essa aprovação. E para te ajudar, eu vim aqui novamente trabalhar com vocês direito constitucional. E direito constitucional é sempre aquela matéria que despenca em concurso público. Se aparecer lá no seu edital, com certeza vai cair questão na sua prova. E dentre as questões que costumam cair em prova, nada melhor do que direitos fundamentais. Estamos estudando direitos fundamentais na primeira espécie dos direitos fundamentais previstos no artigo 5º, que são os direitos individuais e coletivos. Dentro dos direitos individuais e coletivos, nós encontramos ali logo no caput do artigo 5º, 5 direitos que são direitos matrizes, direitos raízes que dão origem a outros direitos fundamentais. São 5 direitos que serão desdobrados ao longo do artigo 5º. Direito à vida, igualdade, liberdade, segurança e propriedade. Nós vamos ver agora direito à liberdade, um dos direitos aí mais relevantes, mais importantes do direito brasileiro e, quiçá, até dos direitos humanos como um todo produzidos no Brasil. Tão importante que se eu te perguntar aqui a qual geração de direitos fundamentais o direito à liberdade pertence, você responderia o quê? Ora, não tem como responder outra coisa. Direito de primeira geração. Exatamente porque a liberdade foi o primeiro conjunto de direitos conquistados pela humanidade. Porque quando você fala em liberdade, na verdade, você está falando de várias liberdades, nós não temos uma. Nós temos liberdades nos mais diversos campos e áreas da nossa vida. E algumas dessas liberdades foram regulamentadas no texto constitucional e foram asseguradas. E eu quero trabalhar com algumas delas, nós vamos trabalhar todas as liberdades. No artigo 5º tem mais. Mas eu peguei e escolhi aqui aquelas liberdades que caem mais em prova, aquelas liberdades que costumam ser trabalhadas aí nos concursos públicos. Vamos lá então? Primeira liberdade, super relevante, é a chamada liberdade de ação. A liberdade de ação está prevista no inciso 2 do artigo 5º. O inciso 2, ele vai dizer assim para a gente: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Olha só que interessante, essa primeira liberdade. A liberdade de ação, ela traz aqui uma regrinha muito interessante para você. Por quê? Porque ela é a liberdade das liberdades. A liberdade de ação, ela vai encampar as outras liberdades que nós temos. Porque ela vai dizer qual que é a única coisa que pode restringir a sua liberdade dentro do Brasil. O Brasil, ele é um país de pluralidade, ele é um país democrático. E por essa razão, a liberdade acaba tendo aí um espaço bem considerável. Liberdade de ação, liberdade para agir. Você só será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. Essa mensagem, ela tem uma dupla destinação, né? E você precisa encontrar, você precisa entendê-la dessas duas formas. Essa liberdade de ação, ela pode se dirigir para um agente público, e quando ela se dirige para um agente público, ela tem uma mensagem, ou a liberdade de ação, ela pode ser destinada a um particular. E se essa mensagem for dirigida a um particular, ela também terá outra destinação, um outro objetivo. Para o agente público, ou seja, para aquele que representa o poder público, liberdade de agir é agir segundo o que a lei manda ou o que a lei permite. Então, atenção. Liberdade de agir para o agente público é agir segundo o que a lei manda ou segundo o que a lei permite. Você que é agente público só pode fazer aquilo que está na lei ou que a lei permite que você faça. E exatamente às vezes por não entender isso, que alguns agentes acabam fazendo coisas dentro do serviço público que geram a própria demissão do servidor. Veja que a mensagem para o particular é um pouco diferente. O particular pode fazer tudo o que ele quiser fazer, desde que não seja proibido. Então, enquanto o agente público está adstrito aos limites da lei, o particular, ele vai fazer tudo aquilo desde que não seja proibido. Quando nós estudamos essa liberdade de ação,
nós encontramos aqui um outro princípio claramente estampado na liberdade de ação. E que princípio é esse? Esse é o princípio da legalidade. Princípio da legalidade. É outro princípio que decorre dessa própria previsão. Só a lei pode restringir a sua forma de agir. Seja você um agente público, seja você um particular. Tranquilo? Essa é a primeira regrinha importante sobre a liberdade. Seria a primeira liberdade que eu quero compartilhar com você. Beleza? Aí o artigo 5º continua, né? O artigo 5º vai apresentar para nós aqui uma segunda liberdade, chamada liberdade de pensamento, ou a liberdade da manifestação do pensamento. Ela está prevista ali no inciso 4 do artigo 5º, que diz assim: é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. Esse dispositivo é um dispositivo muito interessante para a sua prova. E por que ele é interessante? Primeiro, pela própria regra que ele começa trazendo aí, que é livre a manifestação do pensamento. Esta liberdade, como você pode perceber pela própria escrita do texto constitucional, ela não é absoluta. Você pode manifestar o pensamento desde que você não fique anônimo. Então essa é a história de você ir para a rua, para uma passeata, uma manifestação, e colocar um pano na cara para você não se identificar e sair quebrando as lojas e quebrando os bens de outras pessoas, isso ofende o texto constitucional, conforme já foi manifestado aí em diversas decisões dos tribunais, tá? Porque a sua manifestação dos pensamentos tem que mostrar a cara. E por que você tem que mostrar a cara? Essa vedação do anonimato, ela vai funcionar aqui como uma garantia constitucional da manifestação do pensamento. Garantia de quê, Daniel? A garantia de que se você ofender alguém com a manifestação do seu pensamento, este alguém que está ofendido, ele poderá regressar contra você, solicitando uma reparação pelo dano. Então, essa garantia aqui é uma garantia muito importante no Estado democrático, principalmente nos dias que nós vivemos hoje, onde cada vez mais as pessoas manifestam as suas opiniões pelos mais diversos canais de informação, tá? Então, isso aqui seria uma primeira perspectiva sobre a liberdade de manifestação do pensamento. Mas tem um tópico aqui que é muito interessante para a sua prova e que você tem que ter cuidado com ele. Veja só, ele fala que é livre a manifestação do pensamento e diz que é vedado o anonimato. Eu te pergunto, pode denúncia anônima no Brasil? Uma pergunta básica. Por que você está dizendo aqui que é vedado o anonimato? Como é que essa história de denúncia anônima, ela existe ou não existe? Ela é permitida ou não é permitida? Ela é constitucional ou não? Então, atenção. Denúncia anônima no Brasil é permitida, sim. Ela é constitucional. Contudo, não pode o poder público iniciar um procedimento formal com base unicamente em uma denúncia anônima. Você chegou lá e falou assim, olha, fez uma denúncia anônima, falou assim, ó, meu vizinho é traficante, né? O que levou você a fazer essa denúncia anônima? Você pode ter feito essa denúncia anônima simplesmente porque o seu vizinho foi lá e olhou para sua esposa e fez uma brincadeira com ele, você ficou puto com o cara e foi lá e fez uma denúncia anônima, e o cara nem traficante não é. Imagina se a polícia instaurasse um procedimento investigatório formal, um inquérito policial só com base na sua denúncia anônima. Isso daria aso a várias arbitrariedades. Então, o próprio Supremo chegou e falou assim, olha, não tem problema a denúncia anônima, ela pode existir. Só que ela não pode, por si só, embasar a abertura de um procedimento formal. Seja ele um procedimento civil, administrativo ou mesmo um procedimento penal. Tá? Então, para que serve a denúncia anônima, Daniel? Já que ela pode ser aproveitada. Como que ela vai ser aproveitada? Se você faz uma denúncia anônima ao poder público, o poder público ele vai iniciar uma investigação informal. É como se ele chegasse e falasse, vou dar uma olhada lá para ver a veracidade dessa denúncia anônima. Uma vez constatados os elementos de veracidade da denúncia anônima, ele pode aí sim instaurar um procedimento formal para apurar aquela infração, dependente da ordem que ela for, ok? Então essa é uma questão bem interessante. E ainda atrelado à liberdade da manifestação do pensamento, é bom a gente ressaltar aqui a decisão do Supremo Tribunal Federal, que considerou desnecessária a utilização de um diploma de jornalismo para ser jornalista. Então, no Brasil, segundo o Supremo Tribunal Federal, para você exercer a profissão de jornalista,
não é necessário ter diploma de jornalista. Exatamente porque a profissão de jornalista é uma das profissões que mais concretizam a liberdade de manifestação do pensamento dentro do nosso país. E seria incompatível você exigir uma condição como essa para uma profissão que tem na sua própria essência a manifestação do pensamento. Pelo menos foi assim que o Supremo observou e é assim que você vai encontrar na sua prova. Beleza até aqui? Então, vamos para a nossa terceira liberdade, né? Liberdade de consciência e crença. Você vai encontrar ali nos incisos 6, 7 e 8 do artigo 5º da Constituição Federal. Esses 3 incisos, eles vão falar sobre liberdade de crença e consciência. E eu começo aqui fazendo uma pequena pergunta para você, já que a gente está falando aqui de crença, né? Qual a religião oficial do Brasil? O que você acha? Eu tenho certeza que você pode estar pensando assim, Daniel, é católica, quase todo mundo aqui é católico. Aí um outro mais religioso falou assim, não, a religião oficial do Brasil é protestante. Ou às vezes você, que é afrodescendente, pode falar assim, não, a religião mais brasileira é o candomblé, a umbanda. Querido, guarde uma coisa no seu coração, como desdobramento e interpretação do próprio inciso 6. O Brasil não possui religião oficial. O Brasil é considerado como Estado laico. Esse termo laico significa separação entre o Estado político e o Estado religioso. Então, no Brasil, nós não temos uma religião oficial, ok? Guarde isso aí. Não só não temos uma religião oficial, como lá no artigo 19 da Constituição Federal, a própria Constituição diz, olha, não pode o Estado subvencionar, embaraçar ou ter qualquer contato com grupos religiosos. E essa proteção aqui é para garantir exatamente a coexistência das demais religiões. Então o Brasil é um país em que vigora a liberdade religiosa. Tá, e essa liberdade religiosa, ela vem de onde? A origem dela é num princípio fundamental que está no artigo 1º da Constituição, chamado pluralismo político. O pluralismo político, ao contrário do que muitos pensam, de que pluralismo político que está relacionado a partido político, não. Pluralismo político é pluralidade de ideia. Então, todas as vezes que você encontrar um permissivo que defende a ideia de pluralismo de ideias, você está vinculando este dispositivo ao princípio fundamental do pluralismo político. Então, a base, questão essa que já caiu em prova, né, a base principiológica da liberdade religiosa ou de crença, pluralismo político. Dentre as regras religiosas, gostaria de ler com vocês agora o inciso 6, o inciso 7 e o inciso 8, para tecer alguns comentários. Você pode acompanhar essa leitura comigo agora, pois esse texto aparece na sua tela. Acompanhe comigo. Inciso 6. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e às suas liturgias. Inciso 7. É assegurado nos termos da lei a prestação de assistência religiosa das entidades civis e militares de internação coletiva. Inciso 8. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, salvo se as invocar para eximir-se de obrigação legal a todos imposta e recusar-se a cumprir prestação alternativa fixada em lei. Se você observar na leitura do primeiro inciso que eu li agora, o inciso 6, quando ele fala que é inviolável essa sua liberdade de crença ou consciência, perceba que além dele proteger a sua liberdade de crença ou consciência, ele também protege a prática do culto ou liturgia atrelada a essa crença e consciência. Isso é muito interessante. Ora, se eu já avisei que não existe religião oficial no Brasil, e a Constituição diz que é livre a manifestação de qualquer crença ou consciência, eu te pergunto, eu posso ser católico no Brasil? Claro que posso, né? Eu posso ser protestante? Óbvio que sim. Eu posso ser umbandista? Posso. Eu posso ser ateu? Lógico que eu posso. Eu posso crer e posso não crer. Eu posso ser satanista? Claro que sim. Eu posso acreditar no que eu quiser. Vamos imaginar uma seguinte situação hipotética. Por exemplo, imaginemos que eu seja satanista e, já que a Constituição me garantiu
essa liberdade, quero ser satanista. E dentre as liturgias do satanismo, eu, para oferecer uma oferenda a Satanás, eu pego uma criancinha de 2 meses, corto a garganta dela e coloco no altar, né, para fazer aquele meu sacrifício humano. Eu te pergunto, né, e aqui eu não estou dizendo que o satanismo faça ou deixe de fazer isso, que ele é uma religião como outras que existem, né? Mas o sacrifício humano é uma coisa que é antiga em várias religiões. Pergunto, se eu fizesse isso para saciar a minha religião, eu estaria agindo protegido pela liberdade religiosa ou não? Né? Claro que não. Já falei para você, e você tem que sempre guardar isso. Não existe direito fundamental absoluto no Brasil. Se não existe direito fundamental absoluto, significa dizer que a liberdade religiosa não é absoluta. Ela encontra limite nas outras liberdades. Então não posso, por exemplo, ofender o direito à vida em detrimento, né, ou beneficiar o direito à liberdade religiosa em detrimento do direito à vida. Eu não posso sacrificar um direito para proteger o outro simplesmente assim. Então, neste exemplo que eu citei, seria incompatível com o direito brasileiro sacrificar uma vida para proteger a minha liberdade. Parece um exemplo meio absurdo, mas é o que a gente vê de vez em quando nos jornais, em rituais, né, de algumas religiões, as pessoas fazendo, por exemplo, sacrifício humano ou enfiando agulhas no corpo de crianças, coisas desse tipo que você já deve ter visto no jornal. Então, isso não é permitido no Brasil. Se você fizer isso com base na sua fundamentação religiosa, você vai responder pelo crime que você cometer, tá? Então, liberdade religiosa, ela acaba na fronteira com os outros direitos fundamentais, beleza? Uma regra interessante, que é a que está prevista no inciso 7, diz que é assegurada assistência religiosa nas entidades de internação coletiva, sejam elas civis ou militares. Então essa é uma questão bacana, que geralmente cai em prova. É por isso que geralmente em entidade de internação coletiva nós sempre temos uma capela. Citar o exemplo aí de presídios ou hospitais, é comum você chegar lá e você ter um local para você prestar culto ou para fazer a sua meditação ali espiritual, tá? Por uma própria garantia constitucional. E o inciso 8, sobre liberdade religiosa, é aquele que mais cai em prova. O inciso 8, ele traz um instituto jurídico chamado escusa de consciência, que também pode aparecer na tua prova como imperativo de consciência, né? O escusa de consciência é um dispositivo muito interessante. Por quê? Porque a Constituição diz que ninguém poderá ser privado de direitos por causa daquilo que pensa, né? A regra diz, ninguém pode ter os seus direitos restringidos por causa daquilo que pensa ou pela sua crença. Isso significa dizer que você pode acreditar no que você quiser. Isso não pode trazer consequências jurídicas restritivas à sua crença. Isso aqui é muito interessante porque na própria regra que diz que ninguém será privado de direitos, ela traz uma exceção. E aí, toda vez que você encontra exceção em prova, filhos, tem que ficar prestando atenção. Por quê? Toda exceção é uma possibilidade. A exceção diz aqui que se for no caso de uma obrigação imposta a todos e for facultado uma prestação alternativa fixada em lei e você também não cumprir a prestação alternativa, poderá haver restrição dos seus direitos. Então, atenção. A regra é, ninguém é privado de direitos por causa daquilo que pensa, salvo quando a obrigação foi imposta a todos, você não fizer ela e também se recusar a fazer uma prestação alternativa fixada em lei. Recusou as duas coisas, você terá seus direitos privados, seus direitos restringidos. E aí surge uma pergunta. Mas Daniel, que tipo de restrição aos direitos? É a liberdade? Eu já vi questão de prova dizendo que o cara era preso se ele não fizer. Não. Sua liberdade continua. O direito que vai ser restringido são seus direitos políticos, segundo está previsto expressamente no artigo 15 da Constituição Federal. Ok? Então, você se excusando de fazer obrigação imposta a todos e também da prestação alternativa, restrição nos seus direitos políticos. Existe uma questão polêmica aqui que geralmente cai em prova, que lá no artigo 15 ele fala sobre perda ou suspensão dos direitos políticos. Esse tema é polêmico, este tema é divergente na doutrina. Se você estudar, por exemplo, por um autor, você vai ver uma coisa, se você estudar por outro autor, você vai ver outra coisa. E, dentre os constitucionalistas mais consagrados, prevalece a ideia de perda dos direitos políticos. Dentre os professores mais modernos e também os de direito eleitoral, prevalece a ideia de suspensão dos direitos políticos, amparada até na própria legislação que
prevê expressamente a suspensão de direitos políticos quando não cumprimento do serviço militar obrigatório ou da prestação alternativa, mas em prova, se você pegar as últimas provas de concurso das bancas mais importantes do Brasil, como ESAF, CESP e FCC, a minha orientação tem sido no sentido de marcar perda dos direitos políticos. Por quê? Porque as últimas questões que nós encontramos dessas bancas aqui trazem a perda dos direitos políticos como resposta correta, ok? Daniel, qual que é a segurança que eu tenho de que isso aqui nunca vai mudar? Nenhuma, filho. Isso aqui pode mudar a qualquer momento, o posicionamento. O próprio CESP ou FCC já trouxeram, por exemplo, posicionamento de suspensão e posicionamento de perda. Então, acho mais seguro você trabalhar aí com perda, conforme os gabaritos das últimas questões deste tema. Tranquilo? E aí você não entra na discussão. Marca a perda e seja feliz. Beleza? Sobre ainda essa liberdade de consciência e de crença, existe uma discussão interessante sobre a fixação de crucifixos em estabelecimentos públicos, né? É comum em tribunais. O Conselho Nacional de Justiça, ele recomendou a tolerância dos crucifixos com uma justificativa muito interessante, dizendo que o crucifixo, ele não é uma manifestação religiosa. Ele é uma manifestação histórico-cultural ou social-cultural. Então, tanto os crucifixos, e dentro dessa mesma justificativa, você pode considerar os feriados religiosos no Brasil. Eles não são feriados religiosos, ou os crucifixos estão lá por uma garantia religiosa, mas por uma garantia cultural, por uma proteção cultural, étnico-cultural dos diversos povos que existem no Brasil. Então, com base nessa justificativa, é possível que um tribunal tenha lá aquele crucifixo, como é comum às vezes você encontrar quando você visita um tribunal, e tem a legitimação também dos feriados religiosos, que para serem criados no Brasil dependem de lei. E essa lei não é inconstitucional, por isso, mesmo o Estado sendo laico. Pelo menos esse é o posicionamento mais seguro que você vai encontrar. Tudo bem até aqui? Essas eram as regras principais sobre liberdade de consciência e crença. Uma outra liberdade que nós vamos encontrar aqui é chamada liberdade de locomoção, que está prevista no inciso 15 do artigo 5º, que é a liberdade, eu acho que é uma das liberdades mais importantes para o ser humano, porque ela está atrelada exatamente com o nosso direito de ir e vir para onde nós quisermos. E a Constituição, quando fala sobre a liberdade de locomoção, ela diz que é livre a locomoção em todo o território nacional em tempo de paz. E quando ela fala assim em tempo de paz, ela já traz uma restrição, trazendo para você aqui uma primeira consideração. A liberdade de locomoção não é um direito absoluto. Não só porque a Constituição diz que em tempo de paz, ou seja, fazendo aqui uma alusão à possibilidade de, em tempos de guerra, como ocorre no estado de sítio, você restringir a liberdade de locomoção, mas também ela deixa antever a possibilidade de você restringir a liberdade de locomoção de outra forma, como, por exemplo, ocorre com as prisões. No Brasil, nós temos várias espécies de prisões que vão restringir a liberdade de locomoção de forma legal, de forma constitucional. A exemplo da prisão em flagrante delito ou de uma prisão determinada por um juiz, né? Também você vai encontrar aí a prisão civil, que também pode ser praticada no Brasil, ou mesmo a prisão militar, que é uma prisão de ordem administrativa, que também restringe a liberdade de locomoção e que está previsto na Constituição. E uma prisão que você nunca pode esquecer, que é a prisão lá do estado de defesa, prevista dentro do artigo 136, que fala que ela é determinada pelo executor da medida, que é uma prisão também diferenciada. As mais diversas prisões deixam claro que direito à liberdade de locomoção não é um direito absoluto. O inciso 15, ele fala também que é livre para o indivíduo entrar e sair com seus bens do Brasil. Muito cuidado com isso, porque ele entrar e sair com seus bens do Brasil não significa imunidade tributária. Ou seja, se você tiver, eu vou lá no Paraguai, compro 100 notebooks, compro pneu, compro bomba para ficar forte, coisas desse tipo, e volto para o Brasil. Na hora que eu entrar, são meus bens. Mas não é simplesmente vou entrar, vou passar e vou falar, opa, eu sou livre, eu posso entrar essa hora que eu quiser. Não, você tem que pagar os impostos que a Constituição prevê e que a legislação brasileira prevê, tá? Então, muito cuidado com a sua liberdade de locomoção. Lembrando que a liberdade de locomoção, se for restringida com ilegalidade ou abuso de poder, ela pode ser protegida por um remédio constitucional chamado habeas corpus. Remédio esse super importante e que dá efetividade e garantia esse direito. Tranquilo? Vamos para mais uma liberdade? Próxima liberdade nós temos aqui,
liberdade de reunião, prevista ali no inciso 16 do artigo 5º da Constituição Federal. Esse dispositivo eu gostaria de fazer uma leitura com você, porque ele é cheio de detalhes interessantes para a sua prova. Acompanhe comigo aí na sua tela. Artigo 5º, inciso 16. Todos podem reunir-se pacificamente, sem armas, em locais abertos ao público, independentemente de autorização, desde que não frustrem outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local, sendo apenas exigido prévio aviso à autoridade competente. Esse dispositivo que fala da liberdade de reunião, ele é muito interessante para a sua prova, porque você tem que lembrar dos requisitos que o compõem, porque são eles que serão trabalhados ali nas questões. Então, todas as vezes que falou de liberdade de reunião, você tem que lembrar, reunião tem que ser pacífica. Ou seja, eu não posso sair chamando, ai galera, bora ali sair quebrando as lojas da cidade. Não, é uma reunião, mas ela não vai ser pacífica, então ela é inconstitucional. A reunião também tem que ser sem armas. Reunião sem armas não significa que não possa ter uma pessoa armada dentro da reunião. Não é isso que a Constituição quis dizer. O que a Constituição quis dizer é que a reunião não pode ser armada. Tipo, todo mundo com armas numa reunião para deliberar sobre alguma coisa. Essa reunião será inconstitucional. Tá, Daniel, e se tiver um cara armado na reunião, pode acabar com a reunião? O STF diz que não. Se tiver um cara armado na reunião, você tira o cara armado da reunião, se ele estiver oferecendo algum risco para aquela reunião. Mas não é motivo suficiente para que você acabe com aquele direito. Uma outra característica, além dela ser pacífica e sem armas, a Constituição fala em locais abertos ao público, mas você pode entender também, de forma subentendida, local fechado. Então esse direito também será amparado quando você fizer a reunião em local fechado. A Constituição também exige que ela não frustre outra reunião anteriormente convocada para o mesmo local. Então, o direito de reunião, quem avisa primeiro tem o direito de preferência naquele direito, no exercício do direito de reunião. Razão pela qual a Constituição exige que a liberdade de reunião ela seja avisada previamente. Então, muito cuidado com isso aqui, que a Constituição exige o chamado aviso prévio à autoridade competente. Isso é diferente de autorização. Cara, isso aqui é uma das questões mais cobradas em prova que envolve o direito de reunião. A Constituição diz que tem que ter o aviso prévio, mas ela fala não precisa de autorização. Daniel, qual que é a diferença de aviso prévio e autorização? Simples. Aviso prévio é autoridade competente. Ou seja, não depende do que a autoridade competente vai falar, simplesmente avisa. Isso é o que a gente precisa fazer com a reunião. A autorização, você depende da manifestação da autoridade competente. Aviso prévio, não. Por isso que o direito de reunião, ele não depende de autorização, mas depende de aviso prévio à autoridade competente, ok? E às vezes, a questão da prova, ela traz uma pegadinha ali sacana para você, dizendo assim, prévia autorização, coisa desse tipo. Cuidado, prévia autorização, autorização. Não pode confundir com isso na sua prova, beleza? E, como última informação aqui desse direito de reunião, exatamente se essa reunião ela for restringida com ilegalidade ou abuso de poder, qual remédio constitucional que você vai utilizar para proteger esse direito? Liberdade de reunião será protegida por mandado de segurança. Cuidado com isso em prova, porque em prova eles vão dizer que é o habeas corpus. Não. Mandado de segurança é direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data. Tranquilo? E para fechar, nós temos aí a liberdade de associação. A liberdade de associação, ela vai estar prevista aí desde o inciso 17 até o inciso 21 do artigo 5º da Constituição Federal, fechando esse rol de liberdades. E a liberdade de associação, você tem várias regras interessantes e que podem ser trabalhadas na sua prova. Desde o inciso 17 até o inciso 21, todos eles já foram cobrados em prova. Só que eu quero comentar alguns deles. E esses que eu quero comentar, eu quero fazer a leitura com você agora. Acompanhe na sua tela. Artigo 5º, inciso 17. É plena a liberdade de associação para fins lícitos, vedada a de caráter paramilitar. Inciso 18. A criação de associações e na forma da lei de cooperativas, independente de autorização, sendo vedada a interferência estatal em seu funcionamento.
Inciso 19. As associações só poderão ser compulsoriamente dissolvidas ou ter suas atividades suspensas por decisão judicial, exigindo-se no primeiro caso o trânsito em julgado. Inciso 20. Ninguém poderá ser compelido a associar-se ou a permanecer associado. Inciso 21. As entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial e extrajudicialmente. Muito cuidado, principalmente com o texto constitucional. Por exemplo, inciso 17, ele fala, ó, é plena, é livre a liberdade de associação, desde que seja para fins lícitos. Cuidado com essa palavra em prova. Colocou um i aqui, você já muda tudo. Lícito para ilícito, faz toda a diferença. E a Constituição também coloca um limite. Ele diz que é vedada a associação de caráter paramilitar. Grave uma coisa, tudo que for paramilitar na Constituição está vedado, é proibido. Eu não posso ter nada com a natureza paramilitar. Então, se você lembrar disso para a sua prova, você já vai ter aí uma grande chance de acertar essa questão. Além dessa liberdade, a Constituição também garantiu à associação não só a liberdade para funcionar, mas também essa liberdade de exercer suas atividades, vedando e impedindo que o Estado interfira nas atividades da associação ou mesmo exija qualquer tipo de autorização para o seu funcionamento. Então, liberdade de associação independe de autorização estatal e está livre da interferência interna do Estado em suas atividades. Agora, tem que ter muito cuidado. Apesar da Constituição trazer para as associações esse caráter de liberdade, ela permite também que as atividades de uma associação elas sejam suspensas ou elas sejam dissolvidas. Cuidado com isso na sua prova. Muito cuidado. Quando eu falar de dissolução de atividade de associação, vou ter uma regra, que é diferente da suspensão da atividade de uma associação. Ambas, tanto a dissolução quanto a suspensão, dependem de decisão judicial. Então, essa é a primeira pegadinha que geralmente cai em prova. Ambas dependem de decisão judicial. Significa dizer que só um juiz pode determinar a dissolução ou a suspensão das atividades de uma associação. E aí, geralmente, em prova se coloca decisão administrativa. Errado, não pode. Só decisão judicial. Mas cuidado. Quando se refere à dissolução, que é a mais grave das duas, a Constituição diz que não basta qualquer decisão judicial. Tem que ser uma decisão judicial transitada em julgado. Transitada em julgado. O que significa isso, Daniel? Significa que tem que ter uma decisão judicial definitiva. Decisão judicial que não caiba mais recurso. Por quê? Porque a dissolução é mais grave do que a suspensão das atividades de uma associação. Lembrando também que, no que tange ao direito de associação, a Constituição trabalha com uma liberdade associativa, ou seja, o indivíduo ele não é obrigado nem a associar-se, nem a deixar de ser associado. E se porventura ele se associar, a associação vai defendê-lo tanto judicialmente quanto extrajudicialmente. Tranquilo até aqui? Essas são as regras de liberdade que eu gostaria de compartilhar com você. Foque bastante na leitura do texto constitucional, principalmente nessa parte da associação, pois é o que nós encontramos em prova. Vamos fazer uma questãozinha para exercitarmos este conteúdo? Olha a primeira questão aí na sua tela. É livre a manifestação do pensamento, contudo, em passeatas, o anonimato é permitido. Veja que questão interessante. É uma questão que trabalha com o texto constitucional, mas ao mesmo tempo ela vem trazendo aqui um pouco de realidade, né? E aí ela te confronta. Tipo assim, olha, é livre a manifestação do pensamento. E quando foi passeato, o anonimato é permitido? Está certo? Óbvio que não, né, filho? Questão erradíssima. Pois a Constituição não traz exceção para o anonimato. Ela diz simplesmente é vedado o anonimato. Tranquilo? Essa é uma questão boa que você poderá encontrar na sua prova. Vamos para mais uma? Mais uma questão subindo aí na sua tela. As entidades associativas, em situações justificadas, têm legitimidade, independentemente de autorização, para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente. Essa é uma questão bacana também, trabalha com os direitos de associação, e ela comete um equívoco,
quando ela diz que a associação, quando for justificado, opa, peraí, a Constituição diz que a associação vai representar quando expressamente autorizado. E aí o resto, beleza. Então não tem uma situação específica, se for justificado, se não for, tem nada a ver. O cara inventou um modo aqui para colocar um erro na questão para pegar o bisonho que não leu o texto constitucional. Questão erradíssima. Beleza? Tranquilo até aqui? Queridos, espero encontrá-los numa próxima oportunidade. Até lá.